Olá pessoal, boa noite. Agora sim, nós estamos aqui, né, para iniciar o nosso mini congresso sobre suicídio, falar um pouquinho sobre saúde mental. Espero que seja aí um momento de muito aprendizado, muitas trocas. Então é muito bom poder falar, né, com vocês sobre esse assunto, se adequando à era digital, né? Então antes a gente estava acostumados com palestras, todos juntos. Me lembro que o ano passado eu fiz uma palestra na FATEC, com a sala cheia. Deu saudades desse momento aí de sala de aula. Mas enfim, né? Nosso momento agora é em relação à pandemia, isolamento social, e as redes sociais nos ajudam nesse sentido. A parte boa, né, nessa questão do mundo digital, do Facebook, do Instagram, é que a gente consegue deixar gravado, né, e também conseguir transmitir para mais pessoas, atingir um público maior. Então tem aí uma parte bem interessante desse momento aí do mundo durante a pandemia, né? A gente precisa se adequar, mas tem aí os seus benefícios, né? Apesar de não estarmos juntos fisicamente, nós podemos estar aí juntos virtualmente. Bom, vou começar me apresentando aí para vocês. Eu me chamo Ângela, para quem não me conhece, sou psicóloga, formada já há alguns aninhos, não vou nem falar data para não denunciar a minha idade. E sou docente do curso de aprendizagem do Senac, então também leciono, também sou professora, mas a minha atividade mesmo como psicóloga é na clínica, né? Então eu sou psicóloga clínica, atendo no consultório, tenho aí os meus pacientes, e aí eu tenho esse trabalho com a psicologia, atendendo pacientes. Eu trabalho com o público de adolescentes, adultos, idosos, não atendo ainda crianças, na verdade crianças não é o meu forte, mas a nossa amiga Patrícia, né, que estará com a gente amanhã, ela vai dar um suporte sobre as questões das crianças. Bom, gente, para a gente iniciar a live de hoje, eu queria contar para vocês o que vai acontecer nesse período, né? Seremos aí 4 palestras, então hoje sou eu falando aí um pouquinho sobre o sofrimento psíquico, o suicídio. Depois nós teremos a Patrícia, né? A Patrícia Lara, que ela é psicóloga, clínica infantil e juvenil. A Patrícia é pedagoga, especialista em inclusão escolar, mediadora e orientadora parental. E ela tem um trabalho muito legal com as crianças com autismo, orientação das mães. E a Patrícia, ela vai estar amanhã às 20 horas falando sobre o suicídio e a família. Então a Paty será a nossa palestrante aí de amanhã. E aí no sábado a gente vai ter uma super palestra aí também, uma super live, que é dia 12/9, chamado Suicídio na Comunidade LGBTQIAP+, né? O nosso grande Diogo. O Diogo, ele é fundador e palestrante da Elo Diversidade, levando a importância da promoção à diversidade e inclusão. Então eu estarei junto com o Diogo no sábado falando sobre essas questões. Às 20 horas é o nosso horário no sábado também. E aí, para fechar, domingo, olha só, domingão também estaremos aqui trabalhando. A palestra será com a Mônica Alcaua. Ela vai falar sobre suicídio e a terceira idade. Mônica uma profissional super competente, especialista aí, psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicanálise pela USP, docente do curso de psicogerontologia, mestranda em psicanálise pela Universidade Kennedy na Argentina. Então olha que orgulho a Mônica, né? Uma pessoa assim fantástica, tenho certeza que vocês vão curtir muito estar com ela. E aí, né, eu entro junto com a Mônica, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira idade, o suicídio, ela vai trazer os aspectos psicológicos e
também a gente fecha o nosso ciclo de palestras e lives aí no nosso mini congresso. Então, gente, 4 dias que nós estaremos juntos para falar desse tema super importante, né? Que é o suicídio. Esse mini congresso, na verdade, não foi uma ideia minha, foi uma ideia do Jefferson. Então, Jefferson, super parceiro, quero agradecer todo o apoio, divulgação e marketing que ele deu, né, nesse momento, e ele que idealizou essa palestra, e eu comprei a ideia, e aí já fui convidando as pessoas, aí todo mundo super aceitou o convite. Então quero agradecer tanto ao time que vai palestrar, ao Jefferson, que é o organizador deste evento, né, e as nossas assistentes. Nós tivemos a Kelly. Então a Kelly, ela fez algumas poesias sobre saúde mental. Então, uma aluna minha da aprendizagem, ela deu pra gente as poesias, algumas frases que vocês viram na divulgação, foi a autoria da Kelly. E também a Grazi. Grazi, ela é a nossa desenhista. Então, teve alguns desenhos, não sei se vocês repararam nas chamadas, que foi a Grazi que fez. Então, as duas jovens aí super engrenadas na campanha do Setembro Amarelo. Então, gente, eu quero agradecer toda essa equipe, todo mundo aí unidos para que a gente consiga realizar um bom evento. Bom, como eu disse anteriormente, meu nome é Ângela, sou psicóloga, especialista em saúde mental, então eu gosto muito dessa parte de saúde mental. E hoje eu sou estudante do curso de neuropsicologia do Hospital Albert Einstein. Então tô lá, ó, suando na neuropsicologia para me especializar e poder ajudar aí mais pessoas ao longo deste caminho. Bom, galera, vamos ao que interessa, né? Que é o tema de hoje. Quero agradecer todo mundo que tá aqui, né? Já vi a Eliandra, a Andressa, a Aline, o Jefferson, a Carol. Gente, muito obrigada, a Isa, muito obrigado por estarem aqui, né? Fico bem feliz com a presença de vocês. Espero que vocês gostem e curtam este momento. A ideia é a gente fazer um bate-papo. O William também aí com a gente, super William, especialista aí na questão da educação física, inclusão de crianças, né, com especiais. O William aí super parceiro, bacana. Faltou nossa live, hein, William? Vou te chamar logo logo. Bom, galera, vamos falar então sobre essa questão do suicídio, um pouquinho. As pessoas têm um certo preconceito, ainda na nossa sociedade é um tabu falar sobre saúde mental, é um tabu a gente falar abertamente sobre essas questões. O que a gente percebe? Não fala, não pode, é melhor deixar quieto, vamos fingir que a gente não tá existindo. Então, as pessoas, ela tem essa mania de não poder falar no assunto, de ser um tabu, um assunto proibido. E a gente vem hoje para dizer o contrário, que a gente precisa falar, que a informação é a base da prevenção. E eu vou trazer alguns estudos, alguns dados, para que aumente também o repertório de vocês, para que vocês também sejam disseminadores dessa informação, né? A gente fala que o suicídio, a preservação da vida, é um compromisso de todos. Não é só dos profissionais da saúde, né? Não somos nós, psicólogos, médicos, enfermeiros, pessoal da educação física. A saúde mental, né? A prevenção ao suicídio é um compromisso de todos, uns pelos outros, né? Pensando na proteção da vida. Então, por isso que também esse congresso é importante que vocês divulguem, falem e levem informação, para que vocês sejam disseminadores deste conhecimento, né? Então, é essa a nossa intenção. Bom, como eu havia falado para vocês, algumas frases a gente escuta aí, né? Essas frases a gente escuta ou às vezes a gente até fala ou até pensa, e é importante a gente refletir sobre elas. Então, olha só. Isso é frescura. Saúde mental? Suicídio? Imagina! Frescura. Coisa de quem não tem o que fazer. É falta de fé. Pessoas que pensam em se matar é porque elas não têm fé.
ou não tem amor. Isso é preguiça. Imagina, depressão, preguiça. Vocês estão fazendo o quê? Vai lavar uma pia cheia de louças. Então a gente escuta muito dessas questões aí. Ah, a pessoa tá ameaçando se matar? Não vai fazer não, porque quem ameaça não faz. Gente, tudo isso é mito e são frases preconceituosas que não ajudam na campanha de prevenção ao suicídio. Então, assim, a questão da saúde mental, ela não é frescura. Não, a pessoa não faz isso porque quer. A questão da saúde mental, a gente está falando de um cérebro que está banhado por neurotransmissores, tem uma química nesse cérebro, e quando esse cérebro ele entra, né, em descompensação, a química ela fica descompensada, ela acaba tendo os transtornos psíquicos, né? Então, a gente sabe que é uma disfunção cerebral. Quando uma pessoa tá com câncer, né, a gente vai falar, nossa, é frescura, tá com câncer. A pessoa tá com diabetes, fala, nossa, imagina, diabetes, você que escolheu, tá assim. A gente não fala, né? Vocês percebem que quando a gente fala de doenças físicas, né, tem um respeito. Por que não com saúde mental? Por que não com os transtornos mentais, né? Aí as pessoas, né, vão com esse preconceito e acabam não dando valor, não prestando atenção, né? Porque as pessoas vão falar que é preconceito, porque ela mesmo não aceita ter alguma questão. Imagina, eu vou no médico, aí sim que ele vai encontrar que eu tenho um problema. E também muitas pessoas, em vez de ir aos médicos especializados em saúde mental, vão em outros médicos, vão no ginecologista, vão no cardiologista, né? Então as pessoas elas acabam fugindo da questão da psiquiatria, que é a medicina especializada em questões dos transtornos mentais. Se você quebra um pé, você vai aonde? No ortopedista, né? Então, se você quebra um pé, você vai no ortopedista. Se você tem um problema ginecológico, ginecologista. Você não vai em outro médico, você não quebra o pé e vai no cardiologista, né? A mesma coisa são as questões dos transtornos mentais. Então, a especialidade da medicina que cuida disso é a psiquiatria. Então, a gente não pode ter preconceitos, né? Nós temos aí que buscar pessoas que são capacitadas para lidar com essa questão, tá? Então, primeiro tabu, não é frescura, né? Não é preguiça. A pessoa tem um sofrimento, ela está adoecida e precisa de cuidados médicos e psicológicos. Tudo bem? Então, nossa primeira lição aí aprendida. Então, a psiquiatria vem aí como uma força muito importante para ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Inclusive as pessoas que têm aí o pensamento suicida. Quando a gente fala, né, de preconceito na questão da saúde mental, há uma luta muito grande para que as pessoas entendam que saúde mental precisa ser valorizada. E a OMS traz como conceito de saúde, olha só, a OMS diz que conceito de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é mais só a ausência de doenças, como falavam antigamente. Então, a OMS acaba reconhecendo a saúde mental como importante nessas questões aí da saúde como um todo. Então, a gente está falando de uma saúde mental de uma forma mais holística, né? Que tem a ver com as nossas relações, com a forma como a gente se dá, né, nas relações, a forma como a gente cuida do nosso corpo e também como a gente cuida da nossa mente. Então, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Olha aí, já uma questão bem importante da gente assimilar e para usar como repertório numa conversa com uma pessoa, né? Então, se a pessoa
vier dizendo que isso é frescura, isso não existe, então já dá para sacar aí o conceito, né, de saúde da OMS. Eu acho que vai ser importante estar respaldados. Eu brinco, quando a gente vai conversar com uma pessoa, quanto mais argumentos tivermos, melhor, né? Quanto mais conhecimento, melhor. E sempre de fontes seguras, né? Então, a gente busca a OMS, aqui no Brasil nós temos a Fiocruz, temos as grandes faculdades com pesquisas, a gente precisa estar munidos de informações importantes de locais reconhecidos. Bom, alguém aí sabe, tô vendo uma galera entrando. Beijo, gente, sejam bem-vindos aí, o Diogo, nosso palestrante de sábado, na Kevin, tem uma galerinha aí bem legal nos assistindo. Bom, gente, alguém sabe da onde surgiu o Setembro Amarelo? Por que Setembro Amarelo, né? Por que em setembro e por que amarelo? A história, assim, é super interessante, eu vou contar para vocês. Na verdade, esse foi um movimento que iniciou nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, tinha um menino chamado Mike. É um jovem de 17 anos, super alegre, bem querido, né, com a sua comunidade, tinha muitos amigos. O Mike, ele tinha uma paixão por carros. Então ele comprou, não tinha nem idade para dirigir ainda, mas ele comprou um Mustang e um Mustang velhinho, acho que 67, se não me engano, 68 o Mustang dele. E ele reformou esse Mustang, tinha várias habilidades, e ele pintou esse Mustang de amarelo. O Mustang ficou assim, super bonito, né? E aí ele ficou conhecido como Mustang Mike, né? Era como as pessoas chamavam ele. Super entusiasmado, inclusive, pela vida, né? Ninguém imaginava o que passava por dentro, né, do Mike. E aí, né, o Mike, no dia 8 de setembro de 1994, às 23h52, os pais, né, de Mike chegaram em casa e se depararam com a seguinte cena. O carro Mustang do Mike estava estacionado na porta da casa e o Mike estava morto dentro do carro, né, decorrência de um tiro. Então, o Mike aí morreu por suicídio. Os pais ficaram devastados, os pais ficaram assim muito tristes, muito perdidos. A gente sabe, entende como que é a reação dos parentes quando tem um suicídio na família. E aí o Mike estava lá, né, morto, com o bilhete escrito: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike. 23h45. Os pais ficaram então devastados e começaram a pergunta: se a gente tivesse chegado 7 minutinhos antes? Se 7 minutinhos, né, antes a gente teria evitado essa tragédia? E aí os pais e os amigos, né, de Mike se juntaram e tiveram uma ideia. A gente fala que nesse momento de luto, né, a gente ressignificando a dor, né, para um ato de amor. E olha só o que eles fizeram. Produziram 500 cartões escritos, né, com a mensagem: se você precisa de ajuda, se você está triste, pensa em se matar, fale com a gente. E deixaram um número. Nesses cartões, eles colocaram uma fita amarela em homenagem ao Mike, né, do Mustang Mike, porque o Mustang dele era amarelo, ele gostava muito, né, desse Mustang. Então, os pais e os amigos deixaram esse cesto lá no velório. E nesse momento, diz que quando terminou o velório, todos os cartões já tinham sido distribuídos. Todos os cartões as pessoas tinham levado. E esses cartões, eles se espalharam pelos Estados Unidos, foram para vários lugares. E dias depois, o telefone ficou tocando com as pessoas pedindo ajuda, né? Então, foi aí que surgiu uma ONG, né, uma instituição não governamental chamada Yellow Ribbon, que né, tradução é fita amarela.
Então, a campanha Setembro Amarelo aí foi inspirada ao Mike Mustang Mike, de um jovem que cometeu não, a gente não fala cometeu suicídio, a gente fala morreu por suicídio, né? Porque se a gente fala cometer, parece que está cometendo um crime, então a gente tem que também cuidado com as palavras, a gente fala morreu por suicídio. Então, né, essa instituição, ela ganhou muita visibilidade e ela diz que agora estão com 25 anos, né, já chegaram a 200 milhões de cartões entregues. E segundo a própria instituição, eles evitaram 114 mil vidas, evitaram, né, a morte de 114 mil pessoas. E essa campanha, né, do Setembro Amarelo veio para o Brasil em 2014 por uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CVV. Vocês já ouviram falar do CVV? Centro de Valorização da Vida? Pois é uma instituição também não governamental aqui do Brasil que tem voluntários que se unem para combater essa questão, né, do suicídio. Então, o que eles fazem? Eles são organizados e têm atendimento 24 horas, tanto telefone como no site, e eles estão assim 24 horas para atender as pessoas que estão com esse sofrimento psíquico. Gente, é um trabalho fantástico. O CVV é reconhecido no Brasil todo. Começou em 62, se não me engano, essa instituição, e hoje ela é um dos principais equipamentos aí de proteção à vida. Além, né, dos atendimentos, eles dão cursos, eles vão em escolas, empresas, eles dão vários treinamentos e também cuidam das pessoas que ficaram, né, dos enlutados por conta, né, do suicídio. Então, o trabalho do CVV é fantástico. O Jefferson colocou aí, né, o site, acessem, porque seria uma outra fonte, né? A gente tá falando de repertório, a gente tá falando de manejo, olha aí. CVV é uma forma, né, de você, de alguma maneira, ajudar essa pessoa e encaminhar ela para um local onde ela vai ser ouvida, né? Tô vendo o pessoal aí chegando, Vinícius, né? Uma galerinha aí, Wagner, Elisângela, muito boa noite, gente. Muito bom estar aqui, né? Nesse dia falando com vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de algumas estatísticas, só pra gente entender como que tá o cenário aí em relação ao suicídio. Nós temos 12 mil suicídios por ano no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida no mundo. O Brasil, ele está em 8º lugar na questão do suicídio. Então, nós ocupamos o 8º lugar. Quando nós falamos de depressão, o Brasil é o 5º país com mais números de pessoas diagnosticadas com depressão. Quando nós falamos de transtornos de ansiedade, o Brasil é o primeiro no mundo, né? Eu estava ouvindo uma live hoje, né? O país da alegria ganhou para o país da ansiedade. Então, o Brasil hoje é o país onde tem mais pessoas ansiosas diagnosticadas, né? Fora as pessoas aí que não têm o diagnóstico estão sofrendo com transtorno de ansiedade, né? Então, é bem importante a gente pensar, né, nesse cenário. De 10, a Carol tá colocando assim, e na quarentena, ainda não temos números, Carol, sobre o suicídio na quarentena, né? Mas tem um trabalho forte aí sendo realizado para que isso não aconteça, né? Tem vários psicólogos, organizações se unindo para ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Mas em outros países, né, tiveram sim um aumento do suicídio, mas a gente vai falar, né, daqui a pouco. Bom, olha só, gente, as pessoas levam de 10 a 15 anos para ter um diagnóstico em transtorno mental. Então, olha só,
de 10 a 15 anos sofrendo sem ter um diagnóstico. Isso é um dado que o Instituto de Psiquiatria, né, aqui o IPQ, traz pra gente. Então, você imagina só, de 10 a 15 anos, o sofrimento é tão grande que a pessoa acaba, né, pode aí, nesse tempo de sofrimento, não ver uma saída e ter a morte por suicídio. Uma em cada 10 pessoas, né, no Brasil possui transtornos mentais. Então, o número é alto, uma em cada 10 pessoas. A gente fala, as pessoas, mas por que as pessoas se matam, né? O que acontece? As pessoas tentam entender, foi por conta disso, por conta daquilo, mas na verdade, gente, o suicídio, ele é multifatorial. Tem uma série de fatores que se unem e aí acaba, né, tendo essa questão do suicídio. Então, são vários fatores. É difícil a gente dizer, olha, morreu por suicídio porque perdeu o emprego, ou porque está passando por uma dificuldade financeira, ou porque se separou. Então, às vezes, a gente fica, né, buscando a razão. Mas, na verdade, gente, multifatores. São vários fatores. O Mike mesmo diz que ele estava mais triste porque ele tinha terminado da namorada. Mas até então, ninguém conseguiu perceber que essa tristeza era uma depressão, né? Que essa tristeza era tão intensa que levou ele ao suicídio. Por isso que a gente precisa, né, entender que é difícil muitas vezes a gente entender por que a pessoa tá assim, porque nem sempre a pessoa tá triste, né? A depressão nem sempre é a tristeza só o sinal de depressão. Tem outras formas de se manifestar o sofrimento psíquico, né? Então, eu acho que é bem importante a gente entender como que é esse sofrimento psíquico, né? Então, como que é o sofrer, pra gente conseguir entender, né? A pessoa ela começa a se sentir muitas vezes angustiada, ela começa a se sentir um pouco mais irritada, nem sempre tem uma causa aparente, né? Às vezes ela não consegue identificar o porquê que ela tá irritada, aí começa a ter alterações no sono, ou ela não consegue dormir, ou ela dorme picado, acorda várias vezes na noite, ou ela dorme demais. Então, alterações no sono, alterações na questão do comer, então ou come demais ou come de menos. As pessoas não querem mais sair de casa, então evitam ambientes que tem muitas pessoas. Isso, né? Às vezes ela tá irritada, não quer falar com ninguém, se isola. Isso já é um sinal de sofrimento psíquico, né? São todos esses fatores que a gente precisa perceber, né? O sofrimento psíquico, ele é antes, né, geralmente, do transtorno mental. Então, antes de ter um transtorno de ansiedade, ter uma depressão, a gente percebe que tem alguns sinais aí que talvez, se fossem olhados, se fossem tratados, poderia, em alguns casos, né, evitar o desenvolvimento do transtorno mental. Por isso que a gente fala, cuida da saúde mental, se conheça, perceba seus pensamentos, né, estude sobre os temas. Tudo isso pode ser, né, um fator de proteção e de prevenção ao adoecimento. E aí, o que pode acontecer nesse, né, meio tempo? As pessoas que não estão sofrendo, que estão sofrendo e que muitas vezes são impulsivas, elas podem sim morrer por suicídio. Não chega nem a ter o transtorno mental, acaba sendo mais rápido e mais abrupto, né? Ou outras pessoas, sim, acabam indo para o transtorno mental. Parece que em torno de 90 a 92% das pessoas que morrem por suicídio, elas têm um transtorno mental associado. Então é bem importante a gente perceber isso, né? Mas também não é uma regra, né, gente? Tem pessoas que não têm o transtorno e acabam
tendo suicídio, né, morrendo por suicídio. É interessante pensar o suicídio, ele é uma solução definitiva para um problema passageiro. Muitas pessoas, elas não querem morrer. Elas não querem morrer. O que elas querem? Acabar com a dor. Então, elas acreditam que acabando com a vida é uma forma de acabar com a dor. Então, não tem a ver com a morte, vocês percebem? Tem a ver com o sofrimento que ela está vivenciando. Então, é muito importante a gente pensar nisso. É uma decisão, né, definitiva, é uma solução definitiva para algo que pode ser passageiro, né? Para algo temporário. Mas naquele momento, né, no calor da emoção, na impulsividade, algumas pessoas, né, acabam aí morrendo por suicídio. Bom, então sabemos das estatísticas, sabemos aí do conceito sobre saúde, sabemos então da onde saiu a campanha do Setembro Amarelo. Inclusive hoje é o Dia Mundial da Luta, né, em preservação da vida, aí, né, para que a gente consiga lutar juntos uns pelos outros. Então, hoje é o dia em que a gente comemora e se une para que as pessoas se cuidem, né? Eu vi algumas palestras dizendo que é uma responsabilidade de todos, né? A proteção pela vida é uma responsabilidade de todos. E nessa campanha, né, do Setembro Amarelo, as pessoas falam mais sobre os temas. Alguns monumentos, Brasília, eles colocam uma luz amarela, o Cristo, para simbolizar mesmo esse alerta pra gente. Então o Brasil e o mundo acaba se movimentando e falando sobre o assunto. É claro, gente, que não é só em setembro que a gente tem que falar sobre isso, né? Saúde mental é um momento de falar o tempo inteiro, o ano todo. Eu brinco que eu sou uma militante da área de saúde mental. Quem me conhece sabe a oportunidade que eu tenho, eu tô falando sobre o assunto, tá? Então vamos todos aí falar sobre o assunto, entender, porque é um fator de proteção. Mas é claro que nós temos algumas regrinhas, né? Tem uma questão, como eu disse inicialmente, que as pessoas, elas falam, se a gente falar sobre o suicídio, se a gente noticiar o suicídio, ele vai ter mais ocorrência, né? Então, a OMS, ela colocou uma regra aí de como que as notícias, elas têm que ser faladas, ou, né, como que a imprensa tem que agir com a questão do suicídio. Eu achei também bem interessante essa história, vou contar pra vocês, porque eu não me aguento. Se for pra falar de saúde mental, eu vou ficar aqui a noite inteira, mas eu vou tentar resumir. Então, o que que aconteceu, né? Eles chamam de efeito Vetter, é o efeito do suicídio contagioso. Quando a mídia, ela divulga o suicídio de uma forma romantizada, quando ela coloca na primeira página, né, lá, suicídio foi bem sucedido, quando a mídia, ela dá o enfoque aos métodos que foram utilizados, quando divulgam fotos e cartas de despedida, aí a gente fala que é uma divulgação negativa. Por quê? Né? Já foi comprovado que tem um aumento no número de suicídios depois aí dessa divulgação dessa forma errônea, né? E por que efeito Vetter? Aí a pessoa vai pesquisar, né? Fiquei muito interessada no efeito Vetter. O que acontece? Vetter foi um livro, na verdade um romance alemão, divulgado em 1774. E este romance contava a história de Vetter, que era um homem apaixonado por uma mulher, acho que a Charlotte, e a Charlotte, ela também era apaixonada por Vetter. É um clássico, então, aí da literatura que foi espalhado pela Europa. E eles eram apaixonados, só que naquela época os casamentos eram prometidos. Então, Charlotte, ela acabou se casando com outro homem, Alberto.
E Vetter, ele não aguentou esse sofrimento, pegou a arma do rival e morreu por suicídio. E aí, o que aconteceu, né? Então, esse é o resumo da história desse livro. Depois que as pessoas leram esse livro, que esse livro foi divulgado, percebeu, mas não foi comprovado, um aumento, né, nos casos de suicídio dos jovens. Então, o suicídio tratado de uma forma mais romantizada, como um ato heróico ou poético, né? Então, a gente vai percebendo que se a gente tratar o suicídio desta maneira, aí sim é perigoso e aí a gente pode falar de uma questão de contágio, tá? Esse estudo foi feito por Philip David, que é um pesquisador norte-americano, né? Então ele pesquisou sobre o assunto, inclusive ele foi olhar para o caso da Mary Monroe. Então, em 1962, nos Estados Unidos, depois que ela morreu por suicídio, teve um aumento gigantesco aí nos casos de suicídio. E, né, recentemente, né, 2014, o ator Robin Williams também, né, morreu por suicídio e a mídia divulgou essa notícia. Naquela região teve um aumento de 10% nas mortes sobre suicídio aí por suicídio. Então, não é uma forma legal de anunciar e de falar. Nós tivemos aí recentemente a morte do ator, o Migliaccio, né? E ele foi divulgada a carta que ele deixou, tal. Não é uma atitude bacana para mídia. Tem uma regra, inclusive a OMS diz como noticiar isso. Mas vamos falar, contém do efeito Vetter, né? Agora eu vou falar do efeito Papageno. Então, quando a gente for falar de suicídio, a gente tem que provocar o efeito Papageno. Então, também fui lá eu pesquisar o que era Papageno e tal. E aí eu entendi que era uma forma, né? Era, na verdade, uma das peças de Mozart, a flauta mágica. E aí, nessa história de Mozart, tem um personagem chamado Papageno que vai enfrentar vários desafios. Então, ele vai tendo vários desafios e aí, nesses desafios, ele encontra a Papagena. E aí, ele é apaixonado pela Papagena, né? Tem um amor aí muito intenso. Porém, o Papageno, ele perde, ele não consegue realizar um dos sacrifícios, né? E se separa da Papagena. Ele consegue sair vivo, mas ele não vai conseguir ficar com a Papagena. E aí, no auge do sofrimento, daquela dor, o Papageno vai para morrer de suicídio, né? Então, ele tem um momento aí de uma dor muito grande e o efeito Papageno de ir e né, acabar com a vida. Porém, algumas crianças, alguns personagens conversam com o Papageno, e dizem o quanto que tem ou de que maneira, né, ele consegue mudar isso, né? Não, você não pode acabar com a sua vida, tem outras formas, vamos pensar em saídas. E aí, né, eles acham que o sininho que o Papageno tinha, que se ele tocasse o sininho, a Papagena ia ouvi-lo. E aí o Papageno, ele não morre, né? Ele resolve lutar e né, encontrar novamente o seu amor. Olha só, né? Então, o que a gente está falando nesse efeito Papageno? De uma rede de apoio, de pessoas que estão aí, né, preparadas para lidar com essa situação de crise. Então, por isso que quando a gente fala de suicídio, até o Diogo falou assim, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente vai comunicar, é pensando no efeito Papageno. Então, como que são as regras? A gente pode falar da notícia, mas não dando ênfase, né, para o suicídio, mas falando das formas de proteção. Então, mostrando que tem formas de como, né, lidar com o sofrimento psíquico. Então, sempre mostrando o outro lado, né? Então, por exemplo, a palavra suicídio, se a gente colocar lá suicídio no Google,
não vem as formas de suicídio, vem locais de ajuda, então já é um fator de proteção. No Facebook, quando a pessoa coloca o post, tem os 3 pontinhos, você pode clicar lá. Se a gente perceber que é um conteúdo, né, muito triste ou de ameaça de suicídio, a gente coloca em denunciar e tem, né, a parte que a gente clica e aí o próprio Facebook entra em contato com essa pessoa, como uma forma de proteção aí na questão do suicídio. Então, a gente precisa... os termos que eles utilizam na divulgação da notícia são termos diferentes, mas sempre valorizando a vida, sempre mostrando que tem uma saída que não essa questão, né, da morte por suicídio. Então, olha só, efeito Vector e efeito Papageno. Então, vamos falar sobre o assunto, mas vamos falar de uma maneira, né, certa, de uma maneira assertiva, para que a gente consiga levar aí uma informação de qualidade para essas pessoas que estão sofrendo. Bom, falando então um pouquinho aí sobre fatores de risco, né? Então, quais fatores que a gente pode colocar como fatores de risco ao suicídio? Como eu disse, transtornos mentais, então pessoas que têm o diagnóstico, que possuem algum transtorno mental, elas têm mais chances, né, de morrer por suicídio. Pessoas aposentadas, solteiros ou separados, perdas recentes, ou perda de emprego, ou separação, ou por lutos, né? Então, pessoas que sofreram perdas recentes, ela, né, tem um fator de risco. Problemas familiares intensos, né? Então, quem tem muitos problemas familiares intensos, perdas dos pais na infância, próximo de datas festivas também a gente percebe um índice aí, um fator de risco, e alguns traços de personalidade. Então, uma pessoa que é mais impulsiva, que ela é mais agressiva, ou que ela tem muitas alterações de humor. Então, esses são alguns fatores de risco. Doenças clínicas incapacitantes, então muitas vezes as pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de doença muito grave, elas acabam, né, tendo mais risco ao suicídio, tanto diagnóstico de HIV, de câncer. O próprio Robin Williams, eu não sabia, fiquei sabendo aí na minha aula na pós-graduação, que ele tinha uma demência, Corpus de Levy, é um tipo de demência que é bem incapacitante, e aí o Robin Williams, ele não podia mais dormir com a esposa. Vai até sair um documentário no Netflix sobre a vida dele, eu tô bem já ligada, que diz que ele tinha, assim, essa demência e ele não estava mais podendo dormir com a esposa, porque durante a noite ele tinha alucinações, né? Então, a gente acaba olhando, então, não era só a depressão que ele tinha, e também a depressão poderia ser, né, uma das questões da demência. Então, tinha uma condição também física aí dessa demência. Quando a pessoa tem tentativas anteriores, então as pessoas falam, quem quer se matar, se mata, ou se já tentou e não conseguiu, essa pessoa não vai conseguir. Mentira, mito. Então, quem tem tentativas, quem teve histórico de tentativas, pode sim morrer por suicídio. Uma das questões bem complicadas é o uso de álcool e outras drogas. Então, usuários, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, elas estão nos fatores de risco aí ao suicídio. A gente fala um pouquinho do álcool, né, que é uma droga lícita. As pessoas que fazem uso do álcool, o álcool age aí nas nossas funções psíquicas. É uma droga depressora do sistema nervoso central, mas que de alguma forma dá uma impulsividade. O álcool, ele chega um pouco bloquear os nossos sensos de juízo, né? Então, o que acontece, né, nesse caso com o álcool? Ele é impulsivo, então ele faz sem pensar, não passa pelo crivo, né, da razão. A gente fala que quem decide aqui é o lóbulo temporal, o frontotemporal, lóbulo frontal, que é o nosso executivo, né, que manda aí nas nossas decisões, na tomada de decisões,
mas o álcool acaba bloqueando a ação, né, dessa parte do cérebro, e aí a pessoa age na impulsividade, né? Quem nunca bebeu e falou coisas que depois fala assim, ai meu Deus, não devia ter feito. Então é esse sistema, tá? Então por isso que as pessoas que estão alcoolizadas aí, elas também têm um risco maior a cometer o suicídio. Uma coisa que a psicologia traz, né, a psicanálise, do trauma psíquico. Então, quando a gente passa por um trauma psíquico, a dor é tão grande, te tira do centro, não consegue te fazer pensar. E a pessoa impulsivamente pode ir para o ato, né? Então, no momento, no repente, naquele desespero. Por isso que temos que estar aí preparados para amparar, ouvir essa pessoa, escutar e poder dar para ela um apoio, né? Bacana, então falamos dos fatores de risco, agora eu vou falar um pouquinho sobre sinais de alerta. Mas e aí, né, Angela, o que eu posso pensar e o que eu posso ver no outro para perceber que ele está em sofrimento ou que ele está correndo risco de suicídio, né? O que eu preciso estar atento? Tem um psiquiatra da Unicamp, Neuri Botega, super bacana, ele tem bastante lives, livros publicados sobre o assunto. O Botega, ele traz aí um estudo muito legal sobre a prevenção ao suicídio. E ele traz os estados afetivos, ele fala os Ds. Então, esses estados afetivos, ele pode ser sinal de sofrimento e pode, né, deixar a gente em alerta. Então, o primeiro é a dor psíquica, né, que a gente falou um pouquinho sobre ela, aquela dor intensa, que parece que não vai passar nunca, parece aquela dor, a gente fala que é a dor da alma, que dilacera, dói, e é uma dor que dói fisicamente, né, uma dor da alma. Aí tem o desespero, a pessoa fica desnorteada, desesperada, sem saber o que fazer. Tem a sensação de desesperança, né? Nada vai acontecer, isso sempre vai continuar, vai ser sempre assim. Então é uma desesperança muito grande. Tem aí o desamparo, Freud fala super bem sobre o desamparo, né? Ele diz que nós, seres humanos, temos aí um desamparo muito grande, mas o desamparo de pensar de que eu não tenho com quem contar, eu tô sozinho, não tem saída, né? Eu não posso me apoiar em ninguém, ninguém, né, está aí para me ajudar. Então é um desamparo, é uma solidão muito grande. A depressão, né, que é aquela tristeza, né, bem profunda, aquela anedonia, não sente prazer com nada. A pessoa pode estar num lugar maravilhoso, as pessoas podem, né, ser pessoas muito boas, mas a pessoa não tá feliz, né? Ela não consegue sentir prazer. Na verdade, ela não consegue sentir o prazer. A dependência química, né? Então, as pessoas que são usuárias aí de álcool e outras drogas. E o delírio. Então, alguns surtos psicóticos, delirantes, pode ser um fator de risco para nossa saúde mental, tá? Então, Botega coloca aí alguns Ds para a gente ficar em alerta. Nós falamos, então, que o suicídio ele é multifatorial, vários fatores juntos, né? E é difícil muitas vezes da gente conseguir determinar. Então os familiares ficam se cobrando, né? Ai, como eu não percebi, mas se eu tivesse, né? Mas de fato é muito complexo isso. Não são tão evidentes assim. Mas já vamos aí ficar de olho nesses sinais de alerta, né? Além dos sinais, eu queria trazer algumas frases para vocês, né? Então, quais são as frases que a gente precisa também ficar espertos, né? As frases do tipo, eu não sirvo para nada, eu poderia estar morto, eu não aguento mais essa vida, eu não sei por que eu existo, eu não posso fazer nada, minha vida não tem mais sentido, sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros serão mais felizes se eu não existisse, né? Então essas frases de que, ai,
não tenho mais forças, eu preferi estar morto, eu não sei o que eu estou fazendo vivo. Então essas frases, elas são frases de alerta, né? Então tem um sofrimento psíquico e a gente precisa entender qual que é a intensidade, né? A gente estudou um pouquinho sobre a questão dos estágios, né? Então, como que esse sofrimento psíquico ele vai aumentando até chegar o ato, né, do suicídio? Como que acontece isso, né? Começa primeiro com ideias de morte. Então, o Bottega conta, né? Se você tá ali no alto de um prédio, você chega perto assim, né, da janela ou do parapeito, fala, nossa, e se eu morresse? Será que as pessoas, né? Como que as pessoas iam sentir? Mas aí, geralmente a gente dá um passo para trás e fala, ai não, para, né? Pensamento doido é esse? Ou a gente pensa, nossa, mas o que as pessoas sentem quando elas se matam, né? E aí, naturalmente, a gente já sai e se protege, né? Não, para de pensar nisso. Mas as pessoas que estão em sofrimento psíquico muito grande, elas vão começar a pensar mais forte nisso, né? Essa ideia de morte, se eu tivesse, né, de alguma forma, se eu morresse, como seria? Então essas ideias de morte começam a ficar mais firmes no nosso pensamento. E aí depois das ideias de morte, vem para as ideias de suicídio, tá? Então, se eu tirar minha vida, que a gente chama de ideação suicida, como tá no campo da ideia, né? Então, se eu morresse, né, como que seria? Vai aliviar minha dor? É um caminho para isso? Então, vem no campo do pensamento a ideação suicida. E da ideação suicida acaba vindo os planos, né? Bom, a pessoa vai, com esse sofrimento muito intenso, planejar as coisas. Como que é o método? O que eu posso fazer? Onde eu posso fazer? Né? Em que momento eu consigo fazer isso? Então ela vai começar a arquitetar um plano dentro da sua cabeça. Depois ela vai para pesquisa e ela vai mesmo organizando esses planos. A gente percebe que começou no pensamento, no morte, depois vem para um pensamento de suicídio, depois ela começa a organizar o plano na cabeça dela e depois ela vai indo, né, para a questão da pesquisa, que é uma concretização já desse plano, né? Como vai fazer, aonde vai fazer, de que maneira. Uma outra questão as providências pós-morte, né? Então, essa pessoa, ela vai falando para quem que eu vou deixar as coisas, vai atrás de testamentos, muitas vezes, liga para as pessoas, pedindo desculpa, agradecendo, né? Então, ela começa, parece que ajeitando as coisas para, né, chegar o ato mesmo, tá? Então, pra gente entender como que isso vai se concretizando e às vezes a pessoa tá um tempo nesse sofrimento e planejando tudo isso, tá? São alguns dos estágios na questão do suicídio. Uma coisa importante da gente falar que há um sentimento de ambivalência. Nesse processo todo, a pessoa às vezes ela não tem certeza se é isso que ela quer. Então ela fica, né, ambivalente. Uma hora eu quero, eu tô certo disso, e tem uma outra hora que tem uma luzinha dizendo não, né? Não precisa fazer isso. E a gente fala que tem um desejo muitas vezes de ser salvo, de ser socorrido, né? Tem uma questão aí de um pedido de ajuda implícito, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para essa pessoa em sofrimento. E quando a gente fala da ambivalência, é exatamente nisso que a gente vai, né, apoiar. Bom, pessoal, nem sei que estamos no horário ainda, que bom. Agora, né, eu falei tudo isso, falei dos fatores de risco, falei dos sinais de alerta, como agir, né? Então, o que eu faço?
como que eu ajudo uma pessoa que está em sofrimento, né? Uma coisa interessante da gente pensar que é difícil, não é um fator tranquilo, né? Nos angustia muito quando a gente vê uma pessoa em sofrimento. Então, muitas vezes a gente finge que não tá vendo, né? A gente disfarça, evita falar no assunto, porque é muito doloroso mesmo ter que admitir isso. Mas fingir que nada tá acontecendo não ajuda. Como eu disse, às vezes a pessoa tá nesse pedido de socorro. Então a gente precisa ser assertivo e a gente precisa entender, né, o que fazer nesse momento. Então são algumas questões aí que eu vou trabalhar com vocês, né, sobre como agir, né, com essa pessoa. Vai depender muito, né, claro, se é uma pessoa do seu convívio familiar, se é uma pessoa na qual você mora com ela, se é um paciente seu, se é uma pessoa na qual você trabalha, se é uma pessoa que você nunca viu na vida. Então a gente vai ter que entender primeiro, né, esse momento e essa pessoa. Bom, mas primeira questão, gente, é reservar um lugar separado. Um lugar calmo, silencioso. Tira essa pessoa, de repente, daquele momento, se ela aceitar, né? Sair daquele ambiente e leva ela para um ambiente mais calmo, um ambiente mais seguro, né? É importante ter esse ambiente calmo e seguro, né? Não julgar. Em nenhum momento julgar essa pessoa. Não ter preconceito. Ela está sofrendo algo muito, né, grande, uma dor muito grande, um sofrimento muito intenso. Então, o ideal é que a gente acolha essa dor, não diminua a dor, não diminua essa questão de que, o que você tá passando não é nada, eu já passei por coisa pior. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Valide a dor dessa pessoa, entenda a dor dela, sinta a dor dela, não haja menosprezando ou diminuindo essa dor. Então, escute, deixe essa pessoa falar. Enquanto ela está falando, é um momento de uma narrativa. E essa narrativa, ela pode ser importante para cair algumas fichas, né? Então a gente chama da escuta empática, né? Eu estou escutando com os meus ouvidos e com o meu coração. Então esteja com foco nela. Não fique com o celular, não fique olhando no celular a todo momento. Esquece o mundo, desliga do mundo e fica, né, com a pessoa, olho no olho. Acolha o sofrimento dela, ouça ela com a mente aberta. Se você conseguir, né, incentivar ela a buscar ajuda, na verdade, assim, precisa buscar ajuda. Depende do fato, por exemplo, se ela tiver no ato de cometer o suicídio, você tem que ficar com essa pessoa até chegar, né, ou a polícia, ou o SAMU, ou levá-la ao médico, tá? Então precisa acompanhar essa pessoa até ela ter atendimento médico. Não dá pra dizer, olha, busca ajuda aí, né, ó, procura ajuda e dá as costas e sair andando. Não. Nesse momento de crise de dor muito intensa, a gente tem que acompanhar até mesmo o hospital ou a chegada, né, do bombeiro, do SAMU. Se você mora com essa pessoa, né, se você está no ambiente junto com essa pessoa, reduza todos os riscos de possibilidades de suicídio. Então, a janela, tem que deixar a janela trancada, recolha as faixas, arma em casa. Não é lugar de ter arma. Muitos casos acontecem, né, no calor da emoção, por armas de fogo. Então, não é legal ter arma em casa. Eu sei que tem vários motivos, enfim, quem trabalha na área de segurança que precisa ter, deixa essa arma num lugar muito, muito, muito protegido, tá? E a pessoa que tá com sofrimento psíquico muito intenso, na impulsividade, ela olha a arma, é fatal. Então, a gente precisa entender que a questão
dos meios, né, que ela pode provocar a morte, tem que ser eliminados. Se está no hospital, por exemplo, precisa ter vigilância 24 horas, tanto no hospital quanto fora, né? Mas eu falei do hospital porque o risco de suicídio quando está internado é muito grande. Então a pessoa tem que estar com uma pessoa, ir ao banheiro tem que ficar atento, lençóis. Então tudo pode ser, né, um instrumento para tirar a própria vida. Fique em contato com essa pessoa, acompanhe ela depois dessa crise, tente, né, conversar com ela, dar o apoio necessário, acompanhe e sempre busque ajuda profissional. Liga para ela, né, faz ela ligar no CVV, esteja com ela nesse momento, ao médico, ao hospital, aí tem os CAPs, as UBSs, né, no próprio convênio, quem tem convênio, buscar a questão da equipe de saúde. É muito importante que ela esteja amparada, né, com essa equipe. O Boteja, né, ele coloca um passo que é muito legal, ele fala que é o ROC, né? Então, você tem que conduzir a pessoa através do ROC, R-O-C-A. Então, o que é o ROC? Ele fala o R, de reparar o risco. Então, você tem que estar muito atento ao risco. Eu sei que algumas coisas é muito duras de ver, né? Então, por exemplo, se a pessoa tá bebendo além da conta, se a pessoa tá se isolando, a gente não pode pensar assim, é normal, é uma fase. A gente tem que ficar com um sinal de alerta, né? E conversar com essa pessoa e tentar estar próximo. Então, repara no risco, nas alterações de humor dessa pessoa. O O é do ouvir, né? Esse ouvir atentamente. Né, deixar a pessoa fazer a narrativa e contar a sua história. E o C é do conduzir, né, a ajuda. Então eu preciso conduzir essa pessoa. Não adianta dizer, ô fulano, você vai pro médico, tá? E aí você dá as costas. Aí o cara vai falar, não, beleza, eu vou pro médico, tranquilo. Você dá as costas, ele pode sim tirar a própria vida. Porque ele tá falando isso para você ir embora logo e deixar né, ele do pé. Então, marca com ele, leva ele, acompanha, esteja junto, tá? Então, ROC é uma das técnicas aí para pedidos de ajuda. Isso a gente tá falando no público em geral, né? E aí eu sei que aqui tem bastante psicólogos, meus colegas aí de trabalho, tanto para nós também, né, que somos formados, experientes, também é um movimento difícil, né? Inclusive, quando o nosso paciente ele está com risco de suicídio, a gente deve quebrar o sigilo profissional, tá? O sigilo é algo que a gente preserva, né, no paciente, mas se a pessoa está em risco aí, né, a gente tem que quebrar o sigilo, a gente tem que agir. Então eu vou trazer algumas dicas rápidas aí para os profissionais de saúde. Bom, o lugar acolhedor, a gente já falou, tem um bom lugar, acolher a dor dessa pessoa, avaliar o grau de risco. Então você vai fazer perguntas, você está sofrendo, como que é esse sofrimento, né? Você já pensou em morte? Precisa questionar essa pessoa, a gente precisa ouvir dela para determinar se é risco baixo, se é risco médio ou se é risco alto, porque dependendo do risco nós teremos uma atitude aí, né, para tratar com essa pessoa. E ver se ela já tem planos, né, de suicídio, se ela já tem os meios. Então, numa conversa bem aberta com ela, perguntar, então você já pensou como seria, né, onde seria, já tem data para isso, e assim a pessoa vai falando, a gente vai conseguir entender como que essa pessoa está. Trabalhar, né, com os fatores de risco. Então, se tiver um transtorno mental, a gente sabe que é um risco alto a suicídio. Se tiver sob o efeito de álcool e outras drogas, ou se for usuário, é um fator de risco muito grande. Então, a gente vai precisar olhar para o estado mental dessa pessoa e também olhar os recursos que ela tem, né? E aí a gente fala de recursos como fatores produtivos, né? Então, do que ela gosta? Ela é feliz no trabalho? Como que tá a família? De repente, ela
é ligada a alguém, tem alguém na qual ela ame, a qual ela respeite, né? Então, o que vale a pena na vida, qual que é o sabor da vida, a gente pode estar atentos aí a esses fatores protetivos, e esses fatores protetivos vão ajudar a direcionar essa conversa. O apoio emocional, então a gente vai focar, né, nesse apoio, nessa escuta e no encaminhamento. Gente, precisa ir ao psiquiatra, né? Precisa conversar, inclusive, com os familiares em relação aos meios, né? Então, para que fique atento com essa pessoa. Trabalhar na ambivalência, que eu já falei. Então, muitas vezes, se ela tá falando com você, é porque já é um fator de proteção, né? Ela já tá ambivalente. Acionar a rede de apoios, como eu disse, psiquiatra, hospital, CAPS. Não deixar essa pessoa sem supervisão. Às vezes, até no consultório, já vi histórias de pessoas que estão em risco de suicídio, foi no banheiro e aí é o tempo que a pessoa teve, né, para tirar a própria vida. Retirar os meios, então qualquer meio pode ser perigoso, às vezes as medicações, enfim. Não dê falsas garantias, né? Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete. A dor vai ser grande, vai ser intensa, é um processo. A gente pode dizer dar garantias do tratamento, né? Não jure segredo. Faça um contrato com esse paciente, né? Converse com ele, faça um contrato que antes dele decidir ou ir para o ato, que ele procure a equipe responsável. É claro, gente, que eu passei rapidinho aí para os profissionais da saúde que trabalham com pessoas. Se acontecer, é uma forma da gente agir com essa pessoa. Tem muitas coisas para serem pesquisadas, não vai ser numa live que a gente vai conseguir dar um curso, é só mesmo pra gente listar. Importante, gente, telefone do SAMU, telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, né, que é 188. É muito importante aí que a gente ligue para o CVV, que a gente consiga esse contato, né, e entender aí que tem uma rede de apoios que pode nos ajudar neste momento, que a gente não está sozinho nessa, né. Então, legitimar a dor da pessoa, não menosprezar essa dor. Os processos autodestrutivos, eles são aprendidos, muitas vezes as pessoas vêm com esse aprendizado. A gente também pode aprender fatores de proteção. Às vezes o paciente ou a pessoa não tem uma saída, ela pensa que não tem uma saída, mas juntos de repente a gente consegue entender uma saída, uma outra forma de agir. Qual o sabor da vida, o que a pessoa sentia antes, né? Qual foi o momento mais feliz da vida dela, quais situações difíceis que essa pessoa passou e que ela superou, né? Então é muito importante a gente promover essa reflexão, né? Bom, falei do Facebook e da internet como fatores de proteção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pós-venção. Gente, pós-venção é um termo que veio para o Brasil aí em 2014 com a OMS, também por uma psicóloga aí, numa tese de mestrando dela, Karen Scaravassi, bem legal, ela Vita Aere, parece. Depois eu peço para o Jefferson deixar aí o instituto dela, mas é uma pessoa que fala bastante sobre essa questão do suicídio. E aí vem com essa questão da pós-venção. O que é a pós-venção? O CVV também tem um projeto de pós-venção. Gente, quando uma pessoa morre por suicídio, segundo as estatísticas, de 6 a 10 pessoas são afetadas diretamente. Mas um estudo norte-americano está dizendo que 135 pessoas são atingidas com uma morte por suicídio. Então é devastador. A família fica de alguma forma, né, um luto muito diferente dos lutos por acidentes, dos lutos por doenças. Então o luto das pessoas, né, que têm aí seus parentes que morreu por suicídio é um luto diferenciado, que pode ser um luto complicado. Então a pós-venção é qualquer ato apropriado de ajuda, né, para essas pessoas, que acontece logo após ao suicídio, com o objetivo, né, a gente chama de sobreviventes, de ajudar essas pessoas
a viver, a ultrapassar esse momento de muita dor, tá? Com mais produtividade e menos estresse. Então, são ações, campanhas, cursos, atividades, encontros, suporte, assistência, grupos de autoajuda, uma resistência e um enfrentamento a essa dificuldade, né? Traz, às vezes, o alívio, né, o efeito de aliviar aquela dor, e grupos de autoajuda eu sou super a favor, quando a gente ouve também outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente, é um crescimento muito grande. Então, pós-venção é esse movimento de cuidado dos sobreviventes do luto por suicídio, né, dos enlutados. É um programa muito legal que o CVV também faz, encontros sobre pós-venção. Pandemia e suicídio, né? A Carol colocou aí um pouco da questão do aumento. Então, sim, a pandemia ela é um fator de risco para a questão do suicídio. Por quê? Isolamento social. As pessoas não podem se encontrar, não podem se abraçar, não pode estar juntos, então o sofrimento acaba, né, sendo potencializado. Então há a possibilidade também do adoecimento, né? Então as pessoas com Covid, as pessoas que ficam isoladas, que estão internadas, o próprio medo do adoecimento, tudo isso traz sofrimento psíquico, né? Perdas financeiras, perder o emprego, dificuldade de pagar as contas, os pacientes internados, o medo muito grande dessa retomada, então o acesso reduzido aos tratamentos, então às vezes algumas pessoas não podem sair de casa ou não têm acesso ao tratamento, o aumento no uso de álcool e outras drogas, então todos esses fatores acabaram sendo potencializados com a pandemia, tá? Então, sim, há um risco de aumento muito grande, a gente ainda não tem nenhuma estatística no Brasil, mas provavelmente daqui a um tempo já vai sair alguma coisa a respeito. E outra, né, a gente fala de estatística, mas nem todas as pessoas que morrem por suicídio vão para a estatística, porque às vezes parece como um acidente, tá? E acaba não sendo declarado. Então, tem essa questão aí nas estatísticas. Mas uma coisa que eu achei super interessante, eu fiz um curso sobre saúde mental da Fiocruz e teve uma parte só sobre suicídio. Lá eles contaram que nos Estados Unidos foi um marco muito grande, porque teve um desastre lá muito grande, eles não mencionam qual, mas que a taxa de suicídio depois desse desastre diminuiu. Né? Se a gente pensa que a tendência é aumentar, como que os Estados Unidos conseguiu fazer com que essa taxa reduzisse? Então, eles se armaram de campanhas, de grupos de autoajuda, de oferecimento de atendimento psíquico, atendendo as pessoas que estavam naquele momento de crise. Então, essas conexões sociais, esse fortalecimento do grupo, esses vínculos, foram fatores de proteção à vida dessas pessoas. Então, gente, por mais que a gente está num momento crítico, que o Brasil, né, está ultrapassando várias crises financeiras, políticas e a da saúde, tem uma possibilidade da gente se unir, de fazer grupos, de conversar com as pessoas, de ouvir, de ser voluntários no CVV, né? O CVV precisa de voluntários, então vamos lá fazer os cursos, se voluntariar para trabalhar no CVV. Tudo isso são fatores que podem ajudar a nossa sociedade a atravessar este momento difícil, tá? E aí, quando a gente fala de conscientização, né, essa Karen, mesmo que fala sobre a pós-venção, ela diz que a campanha de conscientização tem que ter 6 Cs. Conscientização, campanhas, capacitações, competências, conversas e conexão, né? Então, esses 6 Cs aí para as campanhas de prevenção ao suicídio pode ajudar muito. Pessoal, quanto mais informação tivermos, melhor. Temos que ter informação, saber sobre o assunto, ver lives, vídeos, cursos, livros,
Tudo isso é fator de proteção. Então eu falei de fator de risco e agora eu vou olhar um pouquinho mais para o fator de proteção das pessoas, né, contra o suicídio. O que acaba sendo um fator importante para que essas pessoas consigam lidar, né, com o seu sofrimento. Então, uma autoestima elevada é importante, é um fator de proteção, a questão de como ela se vê, como ela se enxerga, o autoconhecimento, ela detentora das suas qualidades, entendendo quais são as suas fraquezas, tudo isso é um fator de proteção. Ter um bom suporte familiar, a família pode ser um fator de proteção muito, muito, muito importante. Então, um ambiente saudável, um ambiente de escuta, onde as pessoas se apoiam, onde a gente sabe que pode contar um com o outro. A gente brinca que o conceito de família, graças a Deus eu sou bem abençoada e a minha família é muito unida, e a gente brinca, né? Quando um respira, tá todo mundo lá em cima do outro. Então, um tá passando por um problema, se junta todo mundo e vai olhar para essa pessoa. Então, a família é um fator de proteção importantíssimo. A gente precisa ouvir, a gente precisa cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? Uma capacidade de adaptação, então, aquela pessoa que é mais flexível, que ela é mais adaptável, que tem flexibilidade, que tem resiliência, né? Resiliência é um termo que vem da física, que é a capacidade de suportar tensões e continuar do mesmo tamanho, ou seja, né, eu vou suportar problemas, ultrapassar problemas e vou me manter íntegro, não vou adoecer, né, não vou quebrar, não vou envergar e não vou arranhar, vou estar, né, vou sofrer, claro, mas eu vou conseguir superar esse problema. Estar empregado, então ter uma atividade profissional boa no sentido de gostar do que faz, né? Estar no emprego bom. Também não adianta só estar empregado numa empresa na qual você não é valorizado, no qual as pessoas não te respeitam e que você sofre aí um certo assédio moral. Então, o estar empregado tem a ver com estar numa empresa legal ou fazer o que você gosta, né? Fazer algo na qual te deixa feliz e satisfeito. Os laços sociais são bem importantes, então amigos, né? Vamos cuidar uns dos outros, esses laços de pessoas próximas, enfim. Relação terapêutica, então, quando você faz terapia, quando você está acompanhado por profissionais, isso pode ser um fator de proteção. Frequência às atividades religiosas, então as pessoas que vão à igreja, aos templos budistas, candomblé, né, que acredita num poder superior, a gente vai falar, né, de poder superior além da religião, então pode ser um fator de proteção na qual eu tenha fé, que eu consiga entender que isso vai passar e que tem alguém por cima, né, acima de mim, algo ou alguém, uma força, como cada um entende, que vai me ajudar neste momento aí de dificuldade. Ter um sentido existencial. Quem você é, né? Por que você está vivo? Você existe para quê? Qual que é a sua missão nessa vida, né? O que você veio fazer nessa terra? Então, quando a gente entende qual que é a nossa missão, a gente acaba aí ficando mais fortalecido nos fatores de proteção, né? Ter crianças em casas, adaptações aí nas situações difíceis, nós falamos, estar aberto ao conhecimento, querer aprender sempre mais, estar estudando, estar buscando aí um pouco mais de conhecimento. Então, todos esses fatores que eu disse para vocês são fatores de proteção à saúde mental. Então, quando a gente fala de campanhas, né, a gente está falando de diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. Então, a prevenção é isso. A gente trabalha aumentando os fatores de proteção e diminuindo os fatores de risco, né, das pessoas. Bom, gente, estamos indo para 1h18. O Jefferson ele está me auxiliando. Eu vi que tem várias perguntas aqui, as pessoas falando. Eu não sei se eu consigo responder todas hoje, tá? Mas o Jefferson tá catalogando para mim. Se eu não conseguir responder hoje, no domingo, assim que eu
fechar com a Mônica, né? Que a Mônica fechar o tema dela, aí eu peço ajuda para ela e a gente termina de responder aí as perguntas que vem. Bom, a Daniela colocou aqui. Qual a sua opinião sobre teóricos que falam do direito de escolha, ou seja, a escolha do indivíduo em morrer por suicídio? Que tema, hein, Daniela? Então, eu tava vendo, estudando sobre isso hoje, diz que tem em Oregon, se não me engano, nos Estados Unidos, os pedidos, né? As pessoas pedindo aí para ter o chama de suicídio assistido, né? Então é um tema muito complexo, como outros que a gente fala aí na nossa sociedade. Eu acho que tudo tem que ser pensado, comentado. Eu sei que é uma decisão muito particular da outra, mas eu penso que se essa pessoa, né, está decidida a fazer isso, você pode oferecer para ela tratamentos, oferecer uma série de outros fatores de proteção. E se mesmo assim, por exemplo, por uma doença, né, que ela sabe que é uma doença terminal e ela decide colocar um ponto final nessa história, é uma escolha, né? Então, é um fato muito polêmico. Eu acho que o Brasil não está preparado para isso ainda, né? É uma discussão muito grande, mas eu acho que a gente pode mostrar um outro lado. Eu penso que, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Inclusive, eu estava vendo que parece que tem não sei quantos pedidos para o suicídio assistido, mas que vão para o ato não são todos. Então, quer dizer que algum trabalho feito no meio disso, né, pode ser um fator de proteção. Então, de repente, né, trabalhar com esses fatores de proteção, trabalhar com essa pessoa e, quem sabe, conseguir aí fazer essa pessoa que ela encontre sentido na vida dela e ela possa mudar. Mas precisa ser muito bem trabalhado isso, né? Não é algo assim que, tudo bem, se matar, se mata. Eu acho que precisa ter um acompanhamento, precisa ter um trabalho, precisa ter uma escuta, precisa entender essa pessoa. Eu acredito, inclusive, se tiver este trabalho de escuta, de olhar, a pessoa pode sim desistir da morte por suicídio, tá? O Vinícius disse: qual a melhor forma de comunicar com alguém que está tentando suicídio? Vinícius, a melhor forma é ser sincero, sentar do lado dessa pessoa e dizer: vamos conversar. E aí, me conta, o que está acontecendo? Estou te ouvindo. Oferecer, né, este acolhimento. Eu estou com você, né? Vamos conversar e escutar ela falar, né? Deixar ela falar, deixa ela chorar. Não adianta a gente dar lição de moral, a gente brinca passar a palestrinha, não. Deixa essa pessoa entrar em contato com a dor, com o sofrimento, né, humano. Então, quando ela, né, fala, quando ela conversa e vai, né, de repente elaborando a sua história, pode ser uma forma de proteção, uma forma dela acalmar mais, sem julgamentos, sem minimizar o sofrimento dela. A gente precisa validar a dor dela, né? É difícil, eu sei que você está sentindo esta dor, né? E nessa aí conversando, né, pensando em possibilidades, indicar o CVV, pegar essa pessoa, levar até um serviço de saúde, acompanhar, estar com ela, né? Então, tudo isso, né, é uma maneira da gente se comunicar. Tem um filme, né, Vinícius, que eu achei bem interessante, chama O Vendedor de Sonhos. Ele utiliza uma forma socrática de fazer isso, né? Até foi o Augusto Cury que foi quem escreveu esse... É um livro que virou um filme. E aí ele fala, né? Duvidar, criticar e determinar. Assista O Vendedor de Sonhos. Inclusive é um psicólogo que está lá no prédio, né? Prestes
a morrer por suicídio, e aí um morador de rua vai conversar com ele. Assista, é bem interessante, que é uma forma bem interessante de comunicar. Uma coisa importante, não entra no desespero, tá? Se você ficar desesperado, você não vai conseguir ajudar. Então você tem que se manter firme, se manter calmo, né? Entender também que você tem o seu limite. Tem coisas que você vai conseguir e tem coisas que não. Essa responsabilidade, né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, isso tudo pode atrapalhar. Então, a gente precisa ser mais calmo aí, né? Com aquela questão do quando a pessoa tá, a gente tem que manter em calma, se manter firme. Aí temos aí a do Carmo dizendo: muitas pessoas que usam álcool como válvula de escape para certos problemas. Isso pode resultar em suicídio? Sim, do Carmo. As pessoas que usam o álcool como válvula de escape podem sim ter fator de risco, né? Aumenta o risco. Primeiro, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, e quando a gente tem algum sofrimento psíquico, algum problema, a gente precisa encarar ele de frente. O álcool, ela tá maquiando esse problema, né? A gente não tá resolvendo. E muitas pessoas que fazem o uso de álcool e drogas, sim, tem um risco muito grande de suicídio. Tem algumas pessoas que são dependentes químicos em recuperação, que quando tem uma recaída, a dor é tão grande que ela acaba morrendo por suicídio, tá? Então o álcool é um fator de risco muito, muito, muito grande. Então a gente precisa olhar, entender e pensar melhor, né, sobre essa questão. Aí a Maristela coloca: para um suicida, a morte não tem significado. Na verdade, ele não pensa na morte, Maristela, ele pensa em acabar com a dor. Então, ele nem pensa tanto no significado da morte, no que vem atrás, né? Qual é a consequência disso? Às vezes ele não pensa na pessoa, ele não pensa às vezes nos familiares. É um ato tão impulsivo, muitas vezes, que ele só quer terminar com aquela dor. Ele quer que aquela dor psíquica acabe. E ele encontra a morte como caminho para isso, como solução. Por isso que a gente fala, né? O suicídio é uma solução definitiva para um problema passageiro. Por isso que a gente precisa aí, né, tomar cuidado. Mas ele tá querendo acabar com a dor. O sofrimento é muito intenso e ele acha que morrendo ele vai deixar de sentir, né? A Viviane colocou: não partilhar os sentimentos por achar que são sem importância ou fará o outro sofrer é comum? Viviane, sim, muitas pessoas elas não querem preocupar, não querem dar trabalho, ela não quer dizer o que sente, porém isso é fator de risco, sim. É muito importante que a gente tenha um momento, a pessoa certa na qual a gente confie para falar sobre sentimentos. Eu brinco que essa questão de sentimentos de emoção devia ser trabalhado na infância, né? Com os nossos filhos. Filho tá triste, por quê? Não é, ai, tá triste, para de ficar triste, né? Tá chorando, para de chorar. Não é isso, né? O que você está sentindo, como que você está sentindo. Então, a gente precisa, primeiro, aumentar o nosso repertório na questão dos sentimentos e de emoções. E saber a maneira de expressar e de comunicar a outra. Guardar para dentro de si não é uma alternativa saudável. Quando eu guardo, eu posso, inclusive, implodir, né? Eu estou engolindo e implodindo. O meu corpo adoece. A psicossomática fala muito sobre isso. Então, para além, né, da questão do suicídio, tem também as questões físicas que acabam, né, acontecendo no meu corpo. Então a gente precisa aí falar e se expressar. A Maristela colocou: existe muitos casos entre idosos, Mari, maior índice de mortes por suicídio são idosos. A Mônica, no domingo, vai falar sobre isso, especialista, né, em psicogerontologia, e vai falar sobre a morte de idosos. Geralmente, né, só antecipando um pouquinho, às vezes caracteriza incidente, ou às vezes deixa de tomar um remédio quando o idoso mora sozinho, mas
o índice é bem alto, viu? Eu acho que é isso, né? Tem aí bastante coisa, a gente tá num horário, indo para 1h30. Se ficou alguma pergunta aí, né? Que não foi respondida, vou pedir para o Jefferson aí selecionar e eu falo com vocês no domingo. E aí eu trago algumas reflexões para a gente fechar. O importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. Sartre. Então, como nós reagimos às coisas da vida? Como nós reagimos às adversidades? Às vezes eu não consigo escolher o que acontece comigo, simplesmente acontece, mas eu consigo entender e transformar o que eu sinto em relação a isso. E aí é um fator de proteção, né? Nós não temos escolhas muitas vezes, mas encarar o sofrimento de frente, de cara limpa, né? Sem o álcool, sem a droga, legitimar a nossa história, né? Nós somos o que somos por conta das nossas dores, né? Então, transformar essa dor no momento de olhar para dentro, de se entender, de se conhecer, né? Esse sofrimento podendo ser transformado em uma narrativa na qual eu consiga contar essa história. Se respeitar como nós somos, entender as nossas limitações. Todos nós temos limitações. Nós temos fatores, né, positivos e fatores que não são tanto assim. Então, gente, vamos nos aceitar da forma como nós somos. E aí a gente consegue ressignificar, né, essa dor. E eu trago uma frase para fechar. Todo mundo sabe o quanto que eu amo Freud, né? Então Freud aqui é um dos meus teóricos preferidos. Eu trouxe, antes de eu falar a frase dele, eu trouxe alguns livros aqui que pode ajudar nessa questão da escuta, né? O Palhaço e o Psicanalista. Eu amo Christian Dunker, gente, sou também fã dele, então é um livro bacana. Tem um outro livro aqui que ajuda a gente a entender essa contemporaneidade, que é o Bauman, Modernidade Líquida, né? Super legal essa reflexão. E aí eu trago para vocês mais um do Christian Dunker aqui, ó, na qual eu gosto muito. Esse livro aqui também fala bastante sobre o mal-estar e o sofrimento. Aí nós temos, né, o clássico Freud, falando aí sobre a psicopatologia da vida cotidiana, também uma leitura mais técnica, mas bem legal, para quem gosta de psicologia, essas coisas, né, como eu. E que eu amo Freud e a interpretação de sonhos. Freud, quando estava escrevendo, né, esse livro de interpretações de sonhos, ele estava passando por um momento muito difícil de luto e de dor muito intensa. Então esse livro também, acredito que foi uma forma dele ressignificar, né, a dor que ele estava vivenciando pela morte do pai. Bom, gente, para fechar, já falei demais essa noite, vou deixar para os meus colegas amanhã, não esqueçam, Patrícia Lara, psicóloga, psicopedagoga maravilhosa, amiga querida, que vem disponibilizar aí para vocês o conhecimento dela, tá? Então amanhã às 20 horas, Patrícia Lara. Sábado, Diogo, e no domingo eu e a Mônica aí também com vocês para fechar este mini congresso. Agradeço a participação de todos, aos meus alunos, aos meus pacientes, ex-pacientes, aos amigos, a Rosinha linda, maravilhosa, né? Então, todo mundo que está aqui com a gente, a Isis, a Gil, o Jefferson, a Kelly, que escreveu os poemas, a Grazi, que desenhou, a todos vocês que estão aqui, né? A Maristela, a Marisol, a minha mãe, que eu tô vendo que tá ali me assistindo também, a Carol, todo mundo, gente, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vou deixar, né, uma frase de Freud pra gente fechar. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles que lutastes. Então, Freud deixa este ensinamento pra gente. Os dias mais belos são esses, o agora, que nós estamos lutando e aqui juntos, aprendendo e unidos
pela vida. Gente, um beijo, um abraço forte. Espero que vocês tenham gostado e boa noite e bom descanso. Até mais!